Fernando Capeza, a gente estava falando de segurança pública, de justiça. Você levantou a mão, por favor. Antes de vir aqui para a entrevista, eu estava com o Procurador-Geral de Justiça de São Paulo. Ele estava elogiando a disposição do governo de fazer um trabalho em conjunto com o GAECO. Então, o governador, na hora que ele fala da questão patrimonial, do perdimento, quase que eu convidei ele para dar uma aula de direito penal lá na universidade, porque foi exatamente isso. Chama direito penal de terceira velocidade. Você tem que haver o perdimento dos bens da organização criminosa de maneira mais rápida. Mas tem que ser organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, porque hoje qualquer coisa vira organização criminosa. Precisa tomar cuidado com isso. Mas eu quero fazer uma pergunta agora para uma área mais econômica. Vai lá, por favor. Governador, o Brasil tem mais de 400 estatais. O ano passado, elas deram um prejuízo, déficit, de 40 e poucos bilhões de reais. E esse ano, quase 50 bilhões de reais. Então, o senhor está privatizando a Sabesp. Minha primeira pergunta é, se o Estado de São Paulo pretende, tem outras empresas estatais em vista para privatizar? E a segunda pergunta, muita gente critica dizendo que a Sabesp era uma empresa que dava lucro, que não precisava privatizar. Qual é a vantagem de privatizar a Sabesp? São duas perguntas. Vai lá, governador. Bom, eu vou começar pela Sabesp, né? Porque eu entendo... A Sabesp era um dos grandes objetivos nossos de governo, né? A gente precisava privatizar a Sabesp. Mas por quê? Por que privatizar a Sabesp? Por que eu vou privatizar uma empresa que dá lucro? Bom, vamos lá. Para cumprir aquilo que está previsto no marco do saneamento. Para aumentar a capacidade dessa empresa de fazer investimento. Para alcançar aquelas pessoas que não são alcançadas. Uma coisa que as pessoas não perceberam, e é uma coisa interessante... E a gente colocava esse ponto nas reuniões e os prefeitos, né, se antenavam. Se a gente não privatizasse a Sabesp, com o tempo a Sabesp acabaria. Por quê? A Sabesp ela vinha atendendo 374 municípios. Cada município tinha o seu contrato-programa. Esses contratos têm vencimentos diferentes no tempo. Então, eles vão vencendo e quando ele vence, ele não pode ser prorrogado, é o que está no marco do saneamento. Então, o que acontece? O município ou ia ter que constituir uma autarquia própria ou ele ia ter que fazer uma nova licitação. No que faz a nova licitação, a Sabesp pode ser um player, ela pode ganhar a licitação ou ela pode perder a licitação. Recentemente, o contrato de Agarapava acabou. Foi feita uma licitação, a Sabesp não ganhou. Ela foi a segunda colocada. Agora, vamos supor que isso aconteça nos mercados relevantes da Sabesp, porque dentro desses 374 municípios, nós tínhamos uma estrutura de investimento cruzado. 11 municípios financiavam os demais. Vamos supor que você comece a perder mercado relevante. Vamos pegar o contrato de Osasco, que vence agora em 2028. Faz o contrato, faz uma licitação, não ganha, perdeu Osasco. Opa, comecei a prejudicar esse arranjo de investimento cruzado. Aí vai lá na frente, perde o contrato de São Paulo, 45% da receita. Pronto, a Sabesp passou a ser deficitária. Então, a gente começa a ter um problema. Então, a maneira de proteger, de garantir a perenidade no mercado da Sabesp era fazer uma operação de capitalização. Nessa operação, eu podia fazer a substituição no contrato. Então, nós pegamos... obviamente, essa adesão é voluntária. Dos 374 municípios, 371 aderiram, entraram na Sabesp. Todos os municípios relevantes em termos de mercado entraram. E a gente substitui o contrato. Então, aqueles contratos que iam vencer em datas diferentes no tempo foram automaticamente, viraram um contrato só e com a data de término em 2060. Ou seja, garantiu o mercado da Sabesp até 2060. Isso é importante, garantir a receita. Segundo, a gente buscou um investidor de referência que se comprometesse conosco na empresa de fazer os investimentos que são necessários para a universalização. Com esse novo contrato, eu vou alcançar quem não era alcançado pelos contratos originais. Quem estava nas áreas rurais, quem estava nos núcleos informais consolidados. 10 milhões de pessoas não tinham algum dos serviços da Sabesp. 1 milhão não tinha nenhum dos 3 serviços da Sabesp. Nem água, nem coleta de esgoto, nem tratamento de esgoto. Agora a gente alcança todo mundo. A gente vai buscar a pessoa que está na área rural, a gente vai buscar a pessoa que está no núcleo informal, a pessoa que está na área de favela. Nós vamos conectar todo mundo no sistema de tratamento de esgoto. Tem outra questão importante. Quando a gente trabalha com saneamento, a gente tem que pensar na regionalização e no compartilhamento de infraestruturas. Porque mesmo São Paulo, que tem um mercado relevante, São Paulo não produz a água que consome. E São Paulo não trata o esgoto que gera.
Então, a água é consumida, vem de reservatórios que estão fora do município e o esgoto de São Paulo, majoritariamente, é tratado fora do município. Então, esse arranjo a gente tinha que fazer. Então, no projeto da Sabesp, a gente harmonizou os instrumentos de planejamento, a gente colocou na balança, colocou na pauta todos os investimentos necessários para a universalização, município a município. Então, cada município tem o seu anexo específico. A gente mudou a regulação de maneira a alinhar os incentivos para que esses investimentos de fato aconteçam. Então, tem várias lógicas interessantes. A lógica do pós-pago, que é o backward looking, ou seja, algo só é incorporado na base de ativos depois da realização do investimento. Que hoje, como é que funcionava? A Sabesp, a cada ciclo tarifário, comunicava o que ia fazer no próximo período e aquilo já era automaticamente incorporado na tarifa. Agora não. Para haver a incorporação de algo na tarifa, aquele investimento tem que ser realizado. Então, a gente incorpora na tarifa a posteriori. Então, esse é um ganho importante e isso proporcionou já uma redução da tarifa na largada. Nós temos um ciclo tarifário dedicado, um ciclo de investimentos que vai até 2029, dedicado exclusivamente a questão da universalização do saneamento, ou seja, vamos levar água, vamos levar esgoto para quem não tem. O próximo ciclo tarifário, o próprio ciclo de investimentos, até 2034, está focado na questão da resiliência da rede, então é a modernização da rede, a sensorização da rede, é o combate às perdas, para que a gente possa ter um grande avanço na estrutura de saneamento. Bolamos essa questão de você fazer um follow-on com o investidor de referência, isso era fundamental. Esse investidor de referência, então, está conectado com a gente, porque é um cara que não tem o controle da companhia, é um cara que vai aportar capital e vai me ajudar a fazer esses quase 70 bilhões de investimentos até 2029, ou seja, garantindo a universalização, e estão submetidos a um lock-up. Esse cara não pode vender ações da companhia. Então, realmente, ele até 2029, até a universalização, ele não pode sair, não pode vender ação. E rapidamente, governador, como é que o senhor lidou com aquelas suspeitas ou até acusações que foram feitas em relação à falta de isonomia na escolha deste investidor? Não, veja, a gente, desde o início, a gente colocou como que essa escolha ia ser feita. E formulamos hipóteses. Eu tinha uma hipótese para ter mais de um investidor de referência, uma hipótese de ter um investidor de referência e até a hipótese de não ter nenhum investidor de referência. Então, se eu tivesse mais de um investidor de referência, a gente montaria 2 livros e ganharia aquele livro que geraria maior valor para o Estado. Se eu tivesse um investidor de referência apenas, a gente ia montar o livro com esse único investidor de referência. E se não tivesse nenhum, aí nós teríamos uma pulverização de capital, seria um procedimento muito parecido com a Eletrobras. Agora, o ideal para nós era que, de fato, a gente tivesse um investidor de referência pelos ganhos em termos de governança, pelos ganhos regulatórios que isso gera. Então, a gente fica, vamos dizer, a gente dá um passo importante. E eu digo que o resultado não foi importante só para essa operação da Sabesp, mas para o setor de saneamento como um todo. A gente criou um novo grande player de saneamento no Brasil. Isso é uma coisa muito interessante, por isso que eu estou bem satisfeito com o resultado. Quando você vai ver, vai buscar esse investidor de referência, primeiro, eu estou falando de um cara que vai ter que comprar 15% das ações. Isso significa dar um cheque de praticamente 7 bi. Aí a gente está falando da maior ordem individual da oferta pública de ações do Brasil, de todos os tempos. Segundo, esse cara vai ter que dar um cheque de 7 bi e ele não vai ser controlador da empresa. E terceiro, esse cara vai dar um cheque de 7 bi, ele não vai ser controlador da empresa e ainda vai submeter um lock-up. Ou seja, as empresas, as candidatas a investidor de referência, elas foram analisando uma série de coisas. Primeiro, não tenho um cheque desse tamanho. Não consegui levantar o recurso, não tenho fundo para entrar nesse negócio. E aí isso afasta alguns candidatos. Segunda questão, eu preciso ser o controlador. Eu quero ser o controlador. E por premissa a gente definiu, não vai ter controlador. O Estado continua na empresa e é importante que o Estado continuasse, Por quê? Qual era a grande dúvida que o investidor poderia ter? Bom, eu vou entrar na Sabesp, a Sabesp passa a ser privada. Como é que vai ser a relação do poder público com o Estado para garantir que os licenciamentos vão sair, que o Estado vai ajudar? Ora, o Estado está comprometido com a universalização porque ele continua sendo sócio, ele está na empresa. Nós criamos uma área da CETESB dedicada ao licenciamento ambiental de operações de saneamento básico, focada em Sabesp. Então, isso é uma coisa importante. Outra coisa, por que era importante o Estado estar? Para garantir o amortecimento de tarifa. Como você tem uma quantidade de investimento muito grande que vai ser feita, quando você faz investimento, a base de ativo cresce, a tarifa acompanha. Nós colocamos em um dos anexos, que é o anexo 5, a curva tarifária do modelo da Sabesp estatal, Então, como ela ia se comportar nos próximos ciclos tarifários, e nós colocamos, inclusive na lei, que a tarifa sempre vai ter que caminhar abaixo dessa curva. E como é que isso é possível?
com o aporte de dividendo do Estado. E aí nós temos a grande novidade, que é uma coisa super moderna. O Estado vai devolver para o cidadão ou vai garantir para o cidadão uma participação no resultado da empresa na forma de bonicidade. Então, com esse aporte, eu garanto uma tarifa mais baixa, sem destruir valor na empresa e sem prejudicar o sócio privado, a gente garante uma tarifa mais baixa, com esse aporte dos dividendos. E isso, né? Por isso era tão importante que o Estado permanecesse na sociedade e construímos um acordo de acionistas que alinha aí os interesses. Então, era importante para que a gente pudesse realmente garantir esse volume de investimentos, que é um volume muito alto, para que a gente aumentasse a eficiência. Só para ter uma ideia, a Sabesp sempre foi uma empresa subprecificada. Se a gente pegar a relação base de ativos versus valor, a gente vai ver que o múltiplo é muito baixo, porque isso denota ou passa a ideia de uma falta de eficiência. Então, o ganho de eficiência que vai ser gerado vai fazer com que esse multiplicador some, né? Que esse multiplicador cresça. Então, o que a gente queria? Esse ganho de eficiência do privado. A gente queria mexer nos processos internos para ter mais velocidade para a operação do investimento, que é uma forma de cumprir aquele objetivo do marco em antecipação, porque o marco prevê a universalização do saneamento até 2033 e nós vamos fazer isso em São Paulo até 2029. Governador, agora só para complementar sobre a segunda pergunta do Capês, em relação às privatizações como um todo, né? Se o senhor tem ideia de mais privatizações no estado de São Paulo e como também analisa a quantidade de estatais hoje presentes no país. Veja, nós começamos com a privatização da EMAI, que era remanescente do setor elétrico, nós fizemos a privatização da Sabesp e, obviamente, a gente está olhando empresa a empresa. Existem empresas que não são privatizáveis, são empresas que a gente pode fazer a concessão dos serviços que por elas são operados e empresas até que precisam ser extintas, fechadas. Então é isso que a gente já está analisando, caso a caso. Existem algumas situações diferentes no estado de São Paulo, por exemplo, Fundação do Remédio Popular, da FURP. Então, qual é o destino que a gente vai dar para a FURP? O que é melhor fazer? Então, é uma coisa que a gente vai estudar. Para buscar sempre o maior ganho de eficiência, né? O melhor resultado, né? Então, extingue, não extingue, vende o ativo, não vende o ativo, acopla em outra organização que pode garantir um ganho de eficiência e o aproveitamento daquela planta fabril e a gente ali dá um salto, né? E isso garantir um ganho também de orçamento. Por hipótese aqui, vamos colocar uma coisa. Pegar o Butantan, uma potência, e nós temos uma Fundação Butantan, o Instituto Butantan, produzindo. Vamos supor que a gente queira dar mais perna para o Butantan. A gente tem eficiência e tem uma Fundação Butantan que torna o Butantan independente do orçamento do Estado. Será que acoplar a FURP no Butantan não é uma boa medida? Então, são essas coisas que estão sendo estudadas agora para que a gente possa, no final das contas, tornar um Estado mais ótimo, com menos, liberando mais espaço do seu orçamento para que a gente possa fazer despesa de capital, possa fazer investimento.